Olá, pessoal, que bom, estamos começando mais um programa abençoado, o programa Renovação. É muito bom estar com vocês, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos daquilo que tem sido a tônica dessa programação, que é a Palavra de Deus. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco aí. Eu queria agradecer imensamente a você do outro lado que tem nos acompanhado, que tem nos assistido. Você que ainda talvez não conheça pessoalmente, mas muito obrigado mesmo. Por estar aí todas as nossas reuniões, nossos cultos aí, um culto na sua casa, né? Um culto doméstico na sua casa para você ouvir a palavra de Deus. É que sempre tenho dito aqui, eu queria repetir isso, falar que a nossa única intenção nessa programação, algumas pessoas ficam perguntando, mas qual a intenção dessa igreja aí? Mais uma igreja para falar da palavra de Deus, qual a intenção desse povo aí? Nossa única intenção é realmente falar para você daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e creio que também fará na sua vida. Inclusive hoje, você fica até o fim dessa programação, uma palavra que já foi reproduzida para a sua vida, uma palavra abençoada, tenho certeza que vai impactar o seu coração. Nós vamos falar sobre renovação, sobre tempos de renovação para a igreja, tempos de renovação para a nossa vida, para a nossa fé. Receba essa palavra hoje, tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Aproveito também para pedir a você que está nos acompanhando, que tem nos assistido, entre em contato conosco. Temos aí a nossa página no Facebook, temos algumas mensagens gravadas também. Então, eu gostaria que você que tem nos acompanhado, se manifeste aí, ou venha também nos visitar, passa o endereço aí da nossa igreja na sua televisão. Venha nos acompanhar aqui, é um convite que eu faço a você. Você que está sem igreja, você que faz tempo que está desanimado. Inclusive, essa mensagem fala disso hoje. Você que está fora das igrejas, por não acreditar mais, por achar que toda a igreja está envolvida num sistema religioso, pois nós queremos mostrar para você que ainda existe sim pessoas sérias, ainda existe sim igrejas sérias que você pode acreditar, pode confiar que Deus está agindo nesses dias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. E daqui a pouco eu volto no final dessa mensagem que você vai assistir agora para dar as considerações finais. Deus abençoe, fique com Deus. Estamos juntos sempre. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Capítulo 40. Vamos ler os dois últimos versículos, versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz assim, em Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa palavra em Isaías é uma palavra bastante conhecida de todos nós. E eu escolhi essa palavra quando eu estava pensando em pregar hoje, e quando estava tudo preparado já, a pregação, Deus falou algumas coisas comigo nessa tarde, e aí me balançou um pouquinho, balançou um pouco as minhas pernas. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra reservada para a sua vida, para o seu coração. Amém? O tema da mensagem de hoje, tempos de renovação. Amém? Marca aí. Tempos de renovação. Amém? Tudo que existe no mundo hoje, chega um período, chega um tempo que precisa de renovação. Hoje eu quero trabalhar com duas linhas, né? Mas deixa o Espírito Santo conduzir o negócio aqui. O tempo passa e as coisas envelhecem. Isso é a naturalidade de tudo. As coisas vão ficando velhas, as coisas, a gente. Aí surge a grande necessidade das coisas e da gente ser renovado de vez em quando. Amém, queridos? Falei hoje para a Maria, hoje o culto é palavra de renovação. Hoje eu quero ver você sair daqui renovado, amém, irmão?
renovado na sua fé, na sua força, renovado no seu desejo de servir a Deus, no seu desejo de estar na presença do Senhor, renovado no seu desejo de vir para a igreja, no seu desejo de adorar, no seu desejo É isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Trazer aqui renovação aos nossos corações. Nós renovamos geralmente a nossa casa, o carro, o sofá, a cama, a cozinha, enfim. Mas existem momentos que nós precisamos renovar também as nossas vidas. Renovar, por exemplo, as nossas atitudes, as nossas concepções. Renovar, por exemplo, até a nossa autoestima. Renovar os nossos pensamentos, vamos tratar sobre isso hoje. E às vezes nós precisamos renovar nossas forças. Mas antes, o que é renovo e o que é renovar? Vamos entender? Porque a palavra ela é bastante conhecida, mas vamos esmiuçar melhor a palavra para mim entrar exatamente em uma parte que o Espírito Santo me tocou essa tarde. No latim, a palavra renovar, ela é renovare. O que é renovar? Renovar é tomar algo novo, ou tornar algo novo, dar aspecto ou feição de novo, mudar ou modificar para melhor. Isso é renovação. Substituir por novo, por coisa nova. Recomeçar. Reiniciar. Restaurar. Repetir. Olha só quantas definições. Consertar. Reformar. Corrigir. Melhorar em todos os aspectos. Renovar é excitar de novo. Tornar a excitar. Consertar. Renovar é pôr novamente em vigor. E morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Brotará e dará ramos como a planta. Jó capítulo 14, versículos 7 e 9. Quantos estão aqui nessa noite? Por favor, irmão, você não pode sair desse raciocínio que Deus quer colocar no meu coração aqui. Se der vontade de dormir, vai no banheiro, lava o rosto, volta para cá, porque Deus tem que falar com você nessa noite. Amém? Não perca a oportunidade de Deus falar contigo nessa noite. Quando falamos de renovação, quando falamos de algo novo, ressurgem algumas perguntas em nossa mente. E a pergunta é assim: por que devemos renovar? E eu queria responder essas perguntas hoje. Como eu faço para ser renovado? Também quero responder essas perguntas hoje. E quando é que eu devo me renovar? Também quero responder essas perguntas hoje. Porque Deus quer tratar com você que está aqui e quer tratar com gente que não está aqui. Amém? Nós vamos ver essa noite a resposta para cada uma dessas perguntas que foram feitas aqui. A primeira é por que devemos renovar. Mas antes de falar por que devemos renovar, eu queria dizer o que precisa ser renovado nos nossos dias como igreja. E essa foi forte que Deus falou comigo nessa noite. O que precisa ser renovado nos nossos dias como igreja. E aí a definição que me traz à memória para falar sobre isso é reforma. Alguém já reformou alguma coisa aí? Que vai ficando velho? Ou restauração? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma igreja que está sendo restaurada, uma igreja, não sei se é anglicana, uma igreja em São Paulo, muito no século passado, no século retrasado, não sei, de mil. E eles estão restaurando, buscando restauração assim dessa igreja. Já faz algum tempo foi investido alguns milhões para que essa igreja seja restaurada.
e eles estão buscando a cor original. Então eles tiveram que tirar muita camada de tintas que já foram colocadas por cima para buscar a cor original, para eles restaurarem o templo, esse templo, na cor original de quando ele foi feito. Então é uma busca muito minuciosa, né? Para achar a restauração original. E aí eu me lembrei de uma pergunta que foi feita uma vez por um jovem, né? E ele perguntou para mim assim: o que é evangelho? Pela sua idade, não havia nenhuma especulação acadêmica. Ele não foi numa pergunta capciosa como pegadinha. Na verdade, ele queria saber mesmo. O desejo de saber. E naquele instante, a primeira coisa que veio à minha mente, eu usei o conhecimento acadêmico, né? Aí eu falei assim: evangelho no grego significa boa mensagem da parte de Deus. Aí eu percebi que a minha resposta não o satisfez, e depois no fim até eu fiquei meio insatisfeito com a resposta. Na verdade, o evangelho é a grande notícia de Deus que é aceita e rejeitada por muitos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje eu quero falar sobre reforma, e talvez não dê tempo de eu entrar no que eu queria. Talvez o negócio cresça aqui de uma forma de Deus. Eu quero falar sobre reforma. Eu quero falar sobre reforma do evangelho. Reforma do evangelho, antes de chegar na reforma da nossa vida. Reforma do evangelho. Se o evangelho é uma coisa boa, uma notícia boa, eu quero fazer uma pergunta: por que muita gente rejeita? Se é uma boa nova, se é uma boa notícia, por que essa igreja não está lotada? Quando nós falamos do evangelho. Se o evangelho é uma boa notícia, eu fico me perguntando aqui: por que às vezes a mensagem do evangelho, o Edmilson falou assim: eu não queria estar na sua pele, pastor, em algumas situações. Por que a mensagem do evangelho não satisfaz essa geração? Por que a mensagem do evangelho não satisfaz essa geração que nós vivemos nesses dias, e as pessoas estão procurando ainda novidades? Aí eu começo a procurar na Bíblia algumas respostas. Jesus, ele deixou bem claro uma vez assim aos seus discípulos: olha, se alguém não receber vocês e nem ouvir as suas palavras, sacuda a poeira dos seus pés quando sair daquela cidade. Olha só a importância do evangelho de Cristo. Ora, se o evangelho é uma grande e boa notícia da parte de Deus, por que muitos rejeitam? Então significa que no evangelho há algumas coisas que muitas pessoas não consideram ser boas para elas. Aí o apóstolo João nos responde. Responde claro. Ele diz assim: Deus mandou a luz, que é Jesus, ao mundo, mas as pessoas, elas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Essa está na linguagem de hoje. A luz é Jesus, que trazia uma boa mensagem da parte de Deus. A boa mensagem divina contrariava a escuridão, ou seja, a maldade humana. João declara uma verdade: os que praticam o mal odeiam e fogem de Jesus, do seu evangelho,
para que suas maldades não sejam reveladas. Então o Evangelho revela o nível de maldade no coração do homem. Aí eu queria ir um pouquinho mais fundo aqui com vocês. Com os pastores, com os professores, com os líderes, com pessoas que frequentam a igreja já há algum tempo. Tenha esse aqui comigo, para não fugirmos da onde Deus quer nos levar nessa noite. Para me falar o que é evangelho, eu preciso saber o que não é evangelho. O que não é evangelho, irmãos? E você vai ficar surpreso que muitas coisas, de que muitas pessoas estão vivendo hoje, achando que é o evangelho, não se trata do evangelho de Cristo, principalmente do evangelho de Cristo. Daí vem a necessidade de uma reforma nesses dias que nós estamos vivendo. Irmãos queridos, a igreja já está na terra há mais de 2000 anos. Ainda o evangelho continua sendo uma boa notícia, amém? Mas nesse período todo, várias vezes na nossa história, na história da humanidade, o evangelho precisou passar por umas reformas. Não no sentido de trazer algo novo daquilo que já existia, mas de voltar ao valor daquilo que foi fundamentado por Jesus Cristo e por seus apóstolos. Em 1500 anos se passaram, Deus usou vários homens que se levantaram numa escuridão. Na nossa história, chegou uma época onde o evangelho ele ficou na escuridão, na penúmbria. E os homens se desviaram praticamente quase todos da verdade, ficando apenas algumas pessoas. E Deus precisou levantar alguns homens que fizeram a diferença na sua época. E um deles, o mais conhecido de todos nós, foi Martinho Lutero. Esses dias foi falado de Lutero, né? A reforma protestante. E nesse período Deus usou esse homem para trazer uma reforma naquilo que chamamos de evangelho, porque as pessoas acabaram indo por um outro, foram colocando coisas em cima do evangelho, o evangelho perdeu o sentido. E Deus está dizendo nesse dia, irmãos, e aí tremam minhas pernas, porque Deus quer levantar homens dispostos a dar a sua vida, a dar a sua cara, a dar a sua palavra, por uma reforma de um evangelho genuíno que Jesus Cristo veio trazer aqui na terra. E o que não é evangelho? Por exemplo, é o que lhe dá apenas esperança para este mundo, mas pouco fala da eternidade. Se você está numa igreja, e desculpe aqui, irmãos, eu quero entrar em situações que eu não estou preocupado se vai alcançar A ou B. Eu não sei se vai atingir A ou B. Mas se enquadrar no A ou no B, eu quero dizer a você, se a igreja que você frequenta, ou se o teu pastor, ou se você vai num lugar onde só se fala das coisas dessa terra, onde só se vive as coisas dessa terra, onde só se prega as coisas, esperança só dessa terra, pode ter certeza, este não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, a primeira coisa que Cristo veio fazer, veio nos salvar para nos levar para o céu. Amém? Se nesses dias você não ouve mais falar sobre salvação, é preciso de uma reforma. É preciso de uma reforma. É preciso você entender que você está nessa terra por uma passagem de tempo. Que nós estaremos aqui por um pouco de tempo, mas daqui a pouco nenhum de nós estaremos mais aqui. E qual será a minha eternidade? E qual será a tua eternidade? Pois uma das obras-primas do Evangelho é pregar para a salvação, porque o Senhor veio buscar e salvar tudo aquilo que se havia perdido. Se eu passar aqui a só trazer uma mensagem para você que fala das conquistas dessa terra, esse não é o verdadeiro Evangelho. Estou falando de um Evangelho que precisa ser reformado. Quantos estão aqui no nome de Jesus? O que não é evangelho é aquele que diz que você pode ter a vida eterna, mas não lhe mostra a sua rebeldia.
Um verdadeiro, o que não é evangelho, aquilo que não mostra a tua rebeldia. O que não é evangelho é aquele que diz para reivindicar Jesus como Salvador, mas nada lhe diz sobre o compromisso de obedecê-lo como Senhor. Jesus é o meu Salvador, já fui salvo, mas o evangelho que não lhe cobra compromisso não é um verdadeiro evangelho. Olha a necessidade de uma reforma. É aquele que diz que você está livre do inferno, mas não lhe diz sobre as necessidades de abandonar uma vida que desagrada a Deus. Você foi salvo? Você já está livre do inferno, mas não é confrontado quando está na vida errada. Se não há confronto, esse evangelho precisa ser revisto na sua vida. O que não é evangelho é aquele que diz para ter fé a fim de receber todas as bênçãos que puder, sem explicar que a base da fé é o conhecimento de Deus e a fidelidade a Ele. Entenderam? Quer que eu repita aqui? Vou repetir para vocês. É aquele que diz para ter fé, a fim de receber todas as bênçãos que puder. Eu podia trazer aqui uma palavra de renovação. Renove a tua fé. Deus tem tudo para te dar. Mas se eu omitir, se eu deixar de explicar que você precisa ter um conhecimento de Deus e uma fidelidade dEle, esse não é um verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos ensina a conhecer a Deus e nos leva a ser fiéis a Ele. O que não é evangelho é aquele que diz que se você guardar determinadas regras, será aceito pela igreja, mas não ensina as boas obras como resultado da fé, para que Deus seja glorificado. O que não é evangelho é aquele que prega o poder pela emoção e não pela anulação do eu. Irmãos, nós estamos vivendo dias hoje, o que nós mais vemos na igreja é a emoção solta, é fazer você chorar, e o que mais tem hoje são homens com técnicas para levar você a uma emoção, para levar você a não saber o que está acontecendo, mas eu não sei porque eu estou chorando. É a técnica para dizer assim que você pode, que você consegue, que você pode ter tudo o que você quiser. Hoje é o evangelho do eu e não o evangelho de Cristo, aonde fala da negação do eu. Se esse evangelho que você gosta de ouvir, que aflora em você uma emoção tão maravilhosa, que faz você sair da igreja achando que você tem todos os direitos de todas as bênçãos de Deus, sem ter nenhum compromisso com Ele, negando o seu eu, esse não é um verdadeiro evangelho. O que não é evangelho? Esses absurdos que estão fazendo aí hoje. Essa consagração de objetos ungidos, de lenço, de água, de sabonete, de que seja qualquer coisa, isso não é evangelho. Das campanhas mirabolantes, isso não é evangelho. Da ênfase desenfreada ao reino das trevas, isso não é evangelho. Ei, nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida como cristãos. O evangelho está precisando de uma reforma urgente, do resgate bíblico, dos ensinamentos de Jesus através da sua palavra, dos fundamentos dados por seus apóstolos. A igreja precisa acordar, irmãos, porque o evangelho do Senhor, ele não é mirabolante. O evangelho do Senhor, ele não precisa depender de homens que sonham. O evangelho do Senhor, ele é simples. Ele está na Bíblia e você pode vivê-lo na íntegra se você quiser. Esse resgate precisa ser buscado no nosso meio. Porque a igreja hoje, ela está buscando coisas do sobrenatural, buscando no misticismo, buscando no ocultismo, mas esquece que o evangelho do Senhor, ele é claro, ele é limpo, ele é muito limpo, e você pode recebê-lo através da palavra de Deus.
É simples. Por isso que Paulo advertia assim, não perca a simplicidade do Evangelho. Não perca a simplicidade do Evangelho. E é engraçado, parece que eu estou falando uma coisa tão absurda, e é algo que foi deixado pelo nosso Mestre. Por isso a necessidade do Evangelho nos dias de hoje. Por isso a necessidade de uma reforma. Porque nós estamos vendo tanto absurdo esses dias, irmãos. Tanto absurdo, que eu vejo as pessoas indo atrás desses absurdos por homens. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia já não é mais suficiente para muitos líderes. Hoje a necessidade, está escrito, mas não é bem assim. Está escrito e é assim. A Bíblia não depende de livros. A Bíblia não depende de homens que tiveram uma revelação. Eu vejo muita gente hoje seguindo revelações de homens que sonharam aquilo que não está escrito. Sonharam aquilo que não foi deixado por Deus. E a Bíblia, e a palavra de Deus, ela tem começo, meio e fim. Ela é o alfa e o ômega. Ela tem princípio e tem fim. Ela começa no Gênesis e encerra no Apocalipse. O que passa daqui, irmãos, são invenções humanas. Se Deus revelar a algum homem muitas coisas que não está escrito aqui, você é perigoso, você está correndo atrás de um herege, está correndo atrás de uma heresia, seguindo um evangelho que pode ser qualquer outra coisa, menos o evangelho de Cristo. Se os fundamentos que você aplica na sua vida cristã não se baseia na palavra de Deus, não é o evangelho de Cristo. Por isso que você vê muita gente hoje que não para igreja nenhuma. Não para, sabe por quê? Não é porque é culpa dela, não. É porque hoje os ensinamentos que saem da tribuna, os ensinamentos que saem daqui, muitas vezes são totalmente distorcidos, levando o homem a uma dependência do outro homem, levando o homem a uma dependência da bênção do sacerdote, que hoje essa função já acabou. O Evangelho de Cristo é boas novas para todo aquele que crê. Quantos estão aqui? É bem possível que depois que ouvirem essa mensagem, alguém até ligue para mim. E eu estou morrendo de medo, sabia, irmão? Sabe o que não é evangelho? Que prega o tempo todo para necessidades físicas, mentais, porém nunca aponta para as necessidades espirituais exigidas por Deus. Se você vê alguém pregando só sobre emoção, só sobre bênção material, toma cuidado. A Bíblia não aponta para esse caminho, o verdadeiro evangelho. Sabe o que não é evangelho? Aquelas palavras que anulam a cruz de Cristo. O verdadeiro evangelho, ele tem a cruz de Cristo. O verdadeiro evangelho fala de renúncia, fala de carregar a cruz, fala de seguir a Jesus, fala de caminho estreito. O verdadeiro evangelho fala de viver uma vida de negação das nossas vontades para seguir a vontade de Deus. Irmãos, eu não sei o que você pensa sobre isso. E quer que eu fale uma verdade? Quer que eu fale a verdade? Eu estou aqui como profeta de Deus. Estou aqui como homem de Deus. E eu não estou nem aí para aquilo que você pensa. Nem para aquilo que você pensa, nem para aquilo que vão pensar de mim, quem ouvir essa mensagem. Mas não deixarei de pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é salvação para os homens. E se esse Evangelho que eu estou falando para você não for o verdadeiro, eu paro de pregar o Evangelho aqui. Mas prove para mim, dentro da palavra, que não é esse o Evangelho verdadeiro que Deus deixou para nós seguirmos. Sabe o que está faltando para a igreja? A igreja precisa tomar o caminho do verdadeiro evangelho. Por isso estamos necessitando nesses dias de levantar uma igreja que esteja disposta a encarar as verdades da Bíblia e passar a viver por elas. E falar assim, olha, pastor, pode contar comigo. A partir daí, então, você vai começar a ver que esse evangelho é um evangelho para a sua vida, para uma vida eterna com Deus. Amém? Quantos estão aqui? O que é o evangelho, então? O evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem, ou seja, os que têm fé em Jesus. No entanto, para se conhecer o evangelho,
É necessário pesquisar a vida e o ministério de Jesus, a fim de alcançar uma compreensão clara da mensagem que ele proclamou, como no seu método evangelístico. Eu diria que o Evangelho é a vida de Jesus, sua missão e seus atos, poder e seus ensinamentos, que são a base doutrinária de todo o Novo Testamento. O Evangelho verdadeiro, ele exige obediência aos ensinamentos de Jesus. Amém? Você não ouve falar de Jesus através de historinha, de gibi, de revista. Você ouve falar das histórias de Jesus através da Bíblia. Quer conhecer quem é Jesus? Leia a Bíblia. Vá para os Evangelhos. Veja ali a obra de Jesus. Veja ali os ensinamentos de Jesus. Veja como Jesus se portava diante dos homens. Veja como ele liderava as pessoas. Veja como Jesus amava as pessoas. Veja como Jesus era humilde e não arrogante. Veja como Jesus ele fazia as coisas com simplicidade. Veja como Jesus ele atraía as pessoas para ele, não para glorificar a ele, mas para glorificar o Pai. Veja como era a obra de Jesus. Veja como é o ensinamento de Jesus. Veja como ele nos ensinou. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus fala de muitas coisas, de coisas que nós não gostamos de ouvir, de coisas quando você ouve eu pregando, você fala, o pastor tem um chicote na mão que fica batendo na gente o tempo todo. Mas esse é o Evangelho de Jesus. Esses são os ensinamentos de Jesus. Essa é a obra de Jesus. Ele morreu sim, ele ressuscitou sim, e ele está vivo sim, por todos nós, aleluia. Quer viver o Evangelho? Aleluia, viva por Jesus. Precisamos resgatar isso. Simples, né? Simples, não é? E tem gente que gosta de invencionismo ainda, que é inventando um monte de coisa. Portanto, o Evangelho só o é por aquele que tem consciência de uma vida afastada de Deus por causa dos seus pecados e sabe que só podem abandonar esse estilo de vida crendo em Jesus e seguindo os seus ensinamentos. Então Jesus disse para aqueles que creram nele: se vocês continuarem, olha o que está dizendo aqui a palavra. Aí, Gilson, aquilo que nós falamos de manhã. Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato os meus discípulos. Quantos estão aqui nessa noite? Aleluia. Você não entendeu, irmão? Você recebeu Jesus. Quantos receberam a Jesus? Quantos são discípulos de Jesus? Mas só serão discípulos de Jesus se continuarem obedecendo os seus mandamentos. De fato serão meus discípulos se continuarem a obedecer os meus mandamentos. Esse negócio de falar assim, recebi Jesus, fui salvo e vou ficar na minha casa fazendo o que eu fazia antes. Bye bye, querido. Bye bye, porque o teu destino não é o céu. Não se engane. Não se engane. Jesus fala de continuar a obedecer aos seus mandamentos. Essa atitude produz o conhecimento da verdade, que leva à libertação do espírito do erro e de uma religião vazia. É a continuidade. Sabe quando eu cresço no Evangelho? Quando eu ouço a sua voz através da sua palavra. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Eu sei que, irmãos, que essa palavra vai servir de salvação para muitos, mas infelizmente de condenação para outros. Principalmente aqueles que querem desobedecer a palavra. Por isso que a responsabilidade aqui é forte. Por isso que eu tremo as minhas pernas. Porque através dessa palavra muitos serão salvos, porém muitos serão condenados por ela. Amém? A pessoa fala assim, recebi a Jesus, confessei o nome dele, já estou salvo. Amém. Eu concordo. É bíblico. Mas tem um processo aí, que passa a vigorar se você não falecer hoje, na sua vida. Há uma carreira a seguir, proposta. Agora não mais como você vivia antes, mas como uma vida nova. Amém, queridos? Aí cai naquela palavra, quem errava não erra mais, quem furtava não furte mais, quem fazia as coisas erradas não faça mais, quem adulterava não adultere mais. Por quê? Porque você foi revestido de um novo homem. E essa vida que você leva agora na fé, você leva no Filho de Deus.
Amém? Obedecendo ao Senhor no caminho da fé. Que não prega sobre purificação, que não prega sobre crescimento, não prega o verdadeiro evangelho. Amém, queridos? Paulo diz assim aos Gálatas: estou admirado com vocês, porque abandonaram tão depressa aquele que vos chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Isto é muito sério. Será que esses versos não causam nenhum temor àqueles que proclamam que houve o evangelho? A verdade é que nunca conheceremos o caminho para a vida de modo confiável, a menos que compreendamos o que realmente é o evangelho. Talvez você diga que eu estou ensinando é um absurdo. Mas eu quero dizer para você que não é. Esse ensinamento se encontra no evangelho que Deus me encarregou de anunciar. Isto é, na boa notícia que vem de Deus, do bendito e glorioso 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Em vez de nos envergonharmos, que nós nos alegramos no evangelho de Jesus Cristo, pois é nele que descobrimos o quanto Deus é poderoso para curar, para realizar milagres, e o mais importante de tudo, libertar o homem do reino das trevas. Aleluia. Para o reino de Cristo. Quantos estão aqui nessa noite? Levante suas mãos aos céus. Levante assim a mão, olha. Você pode agradecer a Deus, querido, que um dia você estava nas trevas e pelo seu Filho, Ele o transportou. Ele pegou você do reino das trevas. Ei, irmão, é sério isso. O seu destino era o inferno. O seu destino era as trevas exteriores. O seu destino era morrer no lago de fogo. O seu destino era isso. E é o destino daqueles que não reconhecem esse evangelho. Essa é a boa nova do evangelho. Ele foi lá e com o seu sangue comprou para si mesmo homens de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. E comprou com seu sangue, e tirou das trevas, e transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus fez, irmãos. O evangelho não é algo baratinho que se prega em latinha, que vende por aí. Não é em sabonete ungido, não é em sal grosso, não é em rosa ungida. Não, o evangelho teve um preço de sangue, e um preço precioso. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque Ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui. E não é qualquer coisa que não vai nos tirar desse reino, não. No nome de Jesus, vamos libertar-se dessas coisas. Vamos resgatar o primeiro amor. Vamos reviver o verdadeiro evangelho de Cristo. Vamos reformar isso, irmãos. Buscar na essência da adoração. Me perdoe aqui a exaltação, mas não dá para ficar do mesmo jeito quando essa palavra vem. Se você fica, parabéns, você é muito controlado. Mas a vontade que dá, meu irmão, é fazer as pessoas, pegar a cabeça de uns cabeça oca que tem por aí, abrir a cabeça e começar a entrar, enfiar dentro. Oh, meu irmão, o evangelho não é isso não, seu hipócrita. Esses pastores imbecis que ficam aí pregando um outro evangelho, isso não é evangelho. Levando um monte de gente para o inferno. Fiquem bravos com quem quiser ficar. Mas homens falsos profetas, pregando, aquele que prega um evangelho que não está na Bíblia é falso profeta, mensageiro do diabo. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Sabe, eu vejo tanta gente que chega aqui nessa igreja arrebentado, machucado, feridos,
cheio de hematomas, por causa desses lobos ferozes que vão pagar conta de muitas coisas. Vamos nos levantar, pastores. Vamos levantar, irmãos. O evangelho vale a pena sim. Jesus confiou esse evangelho nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Você não precisa de nenhuma teoria humana, de nenhum humanismo. Você só precisa de usar o que está na tua mão, essa espada que está nas tuas mãos. Essa é a palavra que Deus nos deu, querido. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio, não precisamos de nenhuma arma de fora. Nós já temos a arma que Deus preparou à igreja. Se a igreja acordar com essa palavra, levanta aí, pastor Cláudio, levanta essa palavra aí, que bonita aí. Se nós levantarmos através dessa palavra, querido, não existe inferno, não existe demônio, não existe nada capaz de nos superar. Se esse evangelho começar a ser pregado de verdade, almas se renderão verdadeiramente a Jesus e deixarão uma vida de erro para uma vida verdadeira em Cristo. Sabe por que as pessoas não querem se libertar? Porque as pessoas não querem que as suas obras más sejam reveladas. Sabe por que tem muito pastor que não prega a verdade? Porque o dia que ele passar para pregar essa verdade, ele vai deixar de ter lucro. Porque o dia que ele passar a pregar essa verdade, poderá ser que ele deixe de viver do evangelho. Porque para muitos mercenários, muitos lobos, essa é uma grande verdade. Eu louvo a Deus que essa igreja vai começar a vir gente de todo lado aqui. Não por causa do pastor Eliseu, mas virão por causa do evangelho que é pregado neste lugar. Levante as suas mãos, bata palmas ao Senhor. Glória a Deus. Ei, porque, irmãos, porque ao contrário de Deus, nós somos limitados. É por isso que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. 2000 anos se passaram, já pensou se a palavra de Deus fosse a mesma? A palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova. O homem, ele envelhece, e o homem é um ser que se cansa. Um ser sujeito às pressões da vida, dessa vida moderna, principalmente um ser sujeito às armadilhas do inimigo de nossas almas, o diabo. O profeta Jeremias, uma vez chorando, porque ele era o profeta chorão, ele disse, em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, 21, na parte B, renova os nossos dias como antes. Sabe, irmão, às vezes, quantos aqui já serviram a Deus um dia, com aquele desejo de que não chegasse o amanhã, de não sair da presença de Deus? Quantos aqui já tiveram esse processo na sua vida, se você já um dia teve essa experiência, de sentir tanto a presença de Deus e ser tão bom isso, que você não se preocupa com o que tem que pagar, com o que tem que vender, com o que tem que comer, com o que tem, sabe? Só quem já viveu isso um dia, por um momento, Quantos? Só isso? Você nunca viveu essa experiência gostosa? Então você vai viver hoje. Mas às vezes vai passando as lutas, vai nos cansando, o tempo vai passando e parece que é algo que nunca mais a gente vai viver. Aí a necessidade da renovação. Sabe o que é uma das definições do Aurélio a respeito da renovação? Trazer de novo a lembrança. Lembrar. Trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Será que você é capaz, irmãos, de voltar um pouquinho e começar a lembrar do teu primeiro amor? Lembrar de quando você aceitou a Jesus e quando você fazia tudo para agradá-lo? Será que o tempo não te desgastou?
não fez crescer cascas em você, não fez crescer algo que você hoje não dá mais testemunhos daquelas mensagens que eram pregadas e você saía todo cheio da presença de Deus. Sabe aquelas pessoas que nada mais consegue impactar ela? Aquela pessoa que já parece que sabe tudo, que tudo que ela ouve não tem mais novidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Se as coisas de Deus não conseguem mais te impactar, você está urgentemente precisando ser renovado. É hora da renovação na sua vida. Se tudo que foi pregado aqui não mexeu nem um minuto com você, só vou dar uma notícia para você: você precisa ser renovado hoje. E aí você pergunta: pastor, eu preciso ser renovado. Ufa, hein? Que bom que você reconheceu. E aí você pergunta para mim: como eu posso ser renovado? Quer perguntar? Pergunta aí. Pergunta: como eu posso ser renovado? Só tem um jeito de ser renovado, irmãos. Só um jeito. Somente através do Espírito Santo de Deus você pode ser renovado. Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele vai te renovar. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo trabalha na palavra que está sendo pregada aqui no seu coração. E o que está faltando para você é só se entregar. Cristo pode renovar e restaurar a sua vida, querido. Mas o caminho é através do Espírito Santo. Cristo é o nosso verdadeiro renovo. É Ele quem nos criou. E Ele é o nosso perfeito renovo. Lá em Zacarias tem uma palavra que fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ao cheiro das águas. Talvez sua raiz está morta, talvez os seus ramos já estão acabados, talvez você já não sinta mais, o prazer de estar na casa de Deus, e parece que faz tanto tempo, mas as águas que representam o Espírito Santo está passeando por aqui, e ao cheiro das águas brotará, aleluia, oh, aleluia, brotará um renovo na sua vida, e você vai começar de novo a ter o prazer de falar assim: ei, eu quero novamente voltar às práticas das primeiras obras, do primeiro amor. É isso que o Espírito Santo está trazendo nessa noite. Quando nós restauramos o verdadeiro evangelho, quando nós renovamos o verdadeiro evangelho, e quando nós renovamos a nossa vida, o Espírito Santo, Ele faz o resto. Ele trabalha no nosso coração para nos fazer entender esse algo novo. Quantos estão aqui? Digam amém. Não é fácil, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite para te ajudar. Aí Ele entra para te ajudar. Aí Ele entra para te ajudar. Amém? Só Ele pode mudar a nossa vida, amém? Mas é necessário que eu queira que Ele mude. E tem coisas que eu não vou fazer, Ele vai fazer, mas tem coisa que eu vou ter que fazer. E a primeira coisa que eu te convido nessa noite é renovar a sua mente. Quantos querem renovar a sua mente hoje? Através das verdades da Bíblia. Se nossa mente estiver renovada, seremos capazes de governar bem o nosso corpo. Precisamos renovar a busca no Senhor, renovar a esperança nas promessas de Deus, promessas materiais e espirituais, promessas de salvação para a sua casa, promessas de melhores dias. Certamente o melhor de Deus ainda está por vir. Só que nós não iremos muito longe
se nós não mudarmos a nossa forma de pensar. Deixa eu te falar algo. Pegue tudo o que aconteceu para você. Vamos marcar o dia? Até o dia 1º de maio de 2016. Às 21 horas. Ou a melhor, às 20 horas, é isso? E 52 minutos no relógio na parede, deve ser um outro horário. E você vai fazer um pacto com você mesmo. Você vai pegar todas as coisas que te aprisionam do passado. Todas as coisas que deram errado. Tudo aquilo que não foi legal. Tudo aquilo que te fizeram, te magoaram. Tudo aquilo que te decepcionaram. E se você falar assim, a partir de hoje, eu vou colocar isso como algo do meu passado. E vou dar oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe uma nova vida para mim. Sabe o que vai acontecer? Versículo a seguir. Põe lá, irmãozinho. Versículo seguinte. Sabe o que vai acontecer? Você vai no versículo 3 do capítulo 12. É esse? 12, 2, 12, 3. Está errado aí, tá? 12, 3. Não, então é 12, 2 mesmo. Continua, é o mesmo versículo, desculpa. Olha lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que aconteça o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade diretiva. A vontade de Deus não é a vontade permissiva, não, por causa da sua desobediência. A vontade decisiva. Quantos querem experimentar essa vontade decisiva? Então você vai pegar, amontoar toda, sabe, pode ser tudo aquilo que é de ruim. Você vai colocar hoje num pacote. Faz um pacotão geral aí. Marque um horário, pode ser agora, no dia de hoje. E você sai dessa igreja hoje aqui renovado. Sabe o que é renovado? Sem pensamento, sem nada do passado. Renovado. Me esquecendo das coisas que para trás ficam, vai ficar para trás. Mas eu vou avançar para as que estão adiante de mim. E aí você vai começar a experimentar novidades na sua vida. Esqueça. Irmãos, sabe? Irmãos aí o que já passou pela vida de vocês, algo novo Deus tem para vocês. Algo novo Deus tem para a minha vida. Quando eu tomei essa decisão na minha vida, irmãos, as coisas deixaram de ter sentido e valor para mim, ficou para trás. Faz parte de um passado, faz parte de uma história ruim, faz parte de algo que nem Deus quer se lembrar. Então o diabo vai querer te acusar de noite, mas você vai falar assim: nova criatura eu sou, aleluia, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, aleluia, na minha vida. Esse é o renovo de Deus para esse tempo na sua vida, meu irmão. Fique em pé, por favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero bater na tecla, é tempo de renovação. Obrigado, meu amigo, obrigado você que tem nos acompanhado aí. Muito obrigado. Nós estamos encerrando esse nosso culto na sua casa. Que você receba essa palavra no seu coração, que essa palavra possa fazer vida na sua vida, que você possa ser tremendamente abençoado. E querendo Deus, como eu já disse, estaremos sempre juntos nessa mesma programação. Fique com Deus, fique com Ele. E que Deus te abençoe e abençoe a sua vida, a sua família. Até mais. Até a próxima.